Turma, tem um tema muito interessante dentro do tema de adoção que é necessário que a gente comente sobre ele, até para que vocês saibam que é um ato legal, né? É um ato que muitas vezes, embora seja por uma causa nobre, ele é eivado de ilegalidades, tá ok? Que ato é esse? É a chamada adoção à brasileira. A adoção à brasileira, ela é conhecida também como adoção ilegal. Ela caracteriza-se quando a genitora ou a família biológica simplesmente entrega a criança a um indivíduo estranho, onde este muito provavelmente registrará a criança como se filho seu fosse, né? É o que a gente chama de perfilhar, tá? Então, registra a criança como se seu filho fosse, sem sequer ter passado pelo procedimento de adoção, o procedimento legal, pelo processo judicial de adoção. Então, existe um debate muito grande acerca desse tema, né? A adoção à brasileira é crime ou é uma causa nobre, tá? Na verdade, né, embora nós tenhamos aí esse debate, né, acerca de ser ou não ser, constitui-se ainda como crime, tá? Então, é necessário que se faça o procedimento por meio da ação judicial. É necessário que a justiça possa intervir para que essa criança ela seja devolvida à família biológica, no caso da adoção à brasileira, né? É preciso que haja o risco dessa família que esteja adotando, de não ser uma família que ofereça efetivamente benefícios para essa criança. Existe o risco do tráfico de crianças, então o risco é muito maior do que o benefício, né? Então é um ato ilegal, mas que, dependendo do caso, o afeto e o melhor interesse da criança pode prevalecer, inclusive em relação à lei de adoção. Então, tudo tem que ser analisado com base no caso concreto. Por quê? Conforme o artigo 242 do nosso Código Penal, a adoção à brasileira é um crime, né? Professora, e por que você está chamando de adoção à brasileira se é um crime? Porque, infelizmente, gente, é uma prática ainda, né? E foi há algum tempo uma prática muito disseminada no Brasil. Daí surgir o nome adoção à brasileira, né? Que era a forma de que o companheiro de uma mulher ou até mesmo uma mulher que desse à luz a uma criança ou tivesse essa criança e entregasse para outra pessoa registrar, né, a perfilhar essa criança como se fosse filho daquela família, né? Então, essa prática que passou, infelizmente, a se tornar uma prática, porque é uma prática ilegal que não segue os padrões procedimentais do judiciário, ela acabou recebendo esse nome de adoção à brasileira. Então, ainda que essa prática ela constitua crime contra o estado de filiação, que a gente encontra tipificado lá no artigo 242 do Código Penal, pela motivação, dependendo do caso concreto, se nós tivermos uma caracterização da motivação afetiva
e da boa-fé que envolve essa prática, que tenha envolvido essa prática, poderá ser concedido perdão judicial a essa pessoa, né? Nós temos diversos posicionamentos judiciais, jurisprudenciais acerca desse tema. E no material escrito de vocês tem bastante jurisprudência a respeito do tema, mas tem umas posições que são importantes a gente falar, que é em relação aí à possibilidade de arrependimento posterior. Porque quando a gente fala em adoção, procedimento legal de adoção, processo de adoção, nós não temos o arrependimento, porque a adoção, ela é irrevogável. E quando eu estou falando da adoção à brasileira, aquela adoção que ocorreu às margens da legalidade, será que há possibilidade de arrependimento posterior? Eu coloquei para vocês um julgado bem interessante, que é uma negatória de paternidade, né? E esse pai, abre aspas, né, que fez a perfiliação, ele realizou a posteriori o exame de DNA, né, para entrar com a ação negatória de paternidade, sob a alegação, sob o fundamento de ausência de vínculo biológico, né? Então, o que ocorre? Adoção à brasileira, né? Nós temos aí, muito embora seja um expediente, uma prática à margem do ordenamento prático, ocorre desses atos acabarem chegando ao judiciário, né? Então, acaba chegando para o judiciário e a gente acaba tendo esses posicionamentos aí em relação a esses atos. Então, o que ocorre? No caso concreto, a mera alegação de inexistência de vínculo biológico não convencerá o juiz se nós tivermos a caracterização do vínculo socioafetivo, né? O que é o vínculo socioafetivo? É justamente aquela convivência, aquela relação de sentimento que surgiu no decorrer da convivência, no âmbito daquela família que havia sido construída às margens da lei, né? Então, nós temos aí a jurisprudência e eu quero abrir aspas aqui para ler um pedacinho da jurisprudência para vocês. Diz o seguinte: a chamada adoção à brasileira, muito embora seja expediente à margem do ordenamento pátrio, quando se fizer fonte de vínculo socioafetivo entre o pai de registro e o filho registrado, não consubstancia negócio jurídico vulgar, sujeito a distrato por mera liberalidade, tampouco avença submetida à condição resolutiva, consistente no término do relacionamento com a genitora. Percebam que um vínculo foi formado, uma família foi construída e com base, né, no melhor interesse da criança, com base em todo o vínculo socioafetivo que foi criado no decorrer dessa adoção à brasileira, é que o judiciário decidiu, nesse caso, analisar o conflito aí do vínculo biológico, da inexistência de vínculo biológico com a paternidade socioafetiva, chegando ao final a afastar aí a possibilidade de se voltar atrás. Ao final da jurisprudência, nós temos que a manutenção do registro de nascimento
não retira da criança o direito de buscar sua identidade biológica e de ter em seus assentos civis o nome do verdadeiro pai, né? É sempre possível o desfazimento da adoção à brasileira, mesmo nos casos de vínculo socioafetivo, se assim decidir o menor por ocasião da maioridade. Ou seja, eu preciso de ter uma decisão advinda daquele prejudicado, do menor que foi vítima, mais uma vez, daquela situação da adoção à brasileira, né? Então, até que ponto que vai esse benefício? É um ato de amor ou é uma ilegalidade? Então, após a maioridade, essa adoção ela pode ser desconstituída e aquele que foi adotado, ele pode buscar o vínculo biológico e ser registrado aí conforme o seu vínculo biológico, tá? Por quê? Porque esse direito, ele não decai, tá? Não decai seu direito de buscar a identidade biológica em qualquer caso, mesmo na hipótese dessa adoção ser regular, tá? Tanto na irregular quanto na regular, ok? Então, fica aí para vocês essa reflexão acerca da adoção à brasileira. Se nós estamos falando de um ato de amor ou de um ato criminoso.